Você sabia que seu nome pode ser chamado pelo divino? Revele a mensagem sobrenatural de 12 anjos. Maria sempre foi uma mulher de fé ardente, conhecida por seu amor incondicional e sua devoção vibrante. Em sua pequena cidade, ela era admirada por sua bondade e sua habilidade de tocar o coração das pessoas ao seu redor. Mas a vida pareceu desmoronar quando seu filho Lucas, o sol da sua existência, foi diagnosticado com uma doença terminal, uma tempestade de desespero que invadiu seu lar. Médicos se mostraram pessimistas, as palavras desenganado ecoaram na mente de Maria, como se fossem a canção mais triste do mundo. Contudo, ela não se deixaria bater ponto após uma noite interminável de lágrimas. Maria encontrou consolo em sua capela. Ao entrar, a atmosfera sagrada lhe abraçou como uma manta suave. Velas piscavam ao ritmo de sua fé, e as imagens dos santos piscavam com luzes sobrenaturais, como se estivessem vivos, cada um esperando para trazer um alívio. Ela se ajoelhou, fechou os olhos e começou uma longa oração, um clamor fervoroso que repassava seu amor e desespero aos céus. Naquela noite, enquanto as horas escapavam como grãos de areia, Maria se viu envolta por uma luz radiante, uma presença que derretia seu medo e trazia consigo um vento fresco de esperança. Em uma visão indescritível, 12 anjos surgiram à sua frente. Cada um carregava uma virtude celestial: fé, amor, paciência, esperança, coragem, generosidade, humildade, gratidão, bondade, paz, alegria e fidelidade. Eles sussurravam seus nomes, como se estivessem cantando uma melodia divina, trazendo mensagens de encorajamento e poder. À medida que o sol começava a nascer, Maria sentiu seu coração pulsar com uma nova vida. Ela sabia que aquela experiência era mais que um momento passageiro. Quando compartilhou sua visão com a comunidade, no entanto, muitos olharam com ceticismo. Dom Carlos, sempre pragmático, questionou: como você pode ter certeza de que não é apenas sua imaginação? Mas a sábia Dona Clara levantou a voz: a fé é o que move montanhas. E assim, as vozes se uniram em um poderoso clamor por Lucas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes foram marcados por milagres na cidade. A fiel vizinha Teresa, que há anos lutava contra uma doença, foi curada de forma inexplicável. Tudo isso irradiava uma luz de fé sobre a comunidade. E no lar de Maria, Lucas começou a dar pequenos sinais de recuperação. Ele sorria um pouco mais a cada dia, como se os anjos estivessem cuidando dele. Porém, Maria ainda sentia uma ansiedade crescente dentro de si. Em uma cerimônia de oração na praça central, as esperanças se tornaram palpáveis. No clímax da prece, uma voz doce e suave a chamou: Maria, você é escolhida. A presença à sua volta se fez intensa, como se os próprios anjos a envolvessem em um abraço celestial. Mas ainda pairavam dúvidas em sua mente. O que mais os anjos desejavam lhe ensinar? E, mais importante, o que realmente esperava o futuro de Lucas? A história de fé e milagre de Maria estava apenas começando, e todos na cidade estavam prestes a descobrir até onde a confiança em Deus e a proteção angelical poderiam levá-los. As semanas se passaram e a cidade vibrava com um novo espírito. Maria começou a se sentir como uma ponte entre o céu e a terra. Com cada milagre, com cada sorriso de Lucas, a esperança crescia, mas também crescia a responsabilidade que sentia em seu coração. Às vezes, ela se perguntava: até que ponto a fé pode moldar a realidade? Numa tarde iluminada pelo sol, Maria decidiu que era hora de fazer uma nova oração. Já havia feito isso tantas vezes, mas algo no fundo de sua alma pedia mais intensidade, mais entrega. Ela se dirigiu para a capela, decidida a se lançar em um clamor profundo e sincero. Ao entrar, percebeu que as velas dançavam como se cada chama estivesse respondendo ao seu desejo de conexão com o divino. Senhor, começou Maria, eu venho diante de ti com meu coração aberto.
Agradeço-te pelos milagres em minha vida e na vida do meu filho, mas eu imploro por um sinal. Preciso entender o plano que tens para nós. As horas pareciam esticar-se ao seu redor. Enquanto ela pedia, uma brisa suave começou a soprar, e o som de sinos distantes se fez ouvir. Maria sentiu os anjos novamente, como se estivessem ao seu redor, trazendo uma corrente de amor incondicional. Foi então que, entre as luzes e sombras, ela teve outra visão. Os 12 anjos apareceram, cada um trazendo não só virtudes, mas uma mensagem própria. Um deles, de olhos luminosos e uma aura dourada, se destacou. Maria, disse ele com uma voz que ecoava como música celestial, a fé verdadeira não é apenas sobre receber. É sobre dar. Maria contemplou aquelas palavras. Era como se elas queimassem em seu coração. O que significava dar quando tudo o que ela desejava era a cura de Lucas? A dúvida se instalou, mas ao mesmo tempo, uma nova percepção iluminou sua mente. Ela começou a ver todas as formas de amor que poderia oferecer, não apenas como mãe, mas como guia e exemplo. Nos dias que se seguiram, inspirada por essa mensagem, Maria começou a reunir as mulheres da comunidade. Elas se encontravam para orar juntas, trocar experiências, oferecer suporte. Criaram um grupo de orações e de ajuda, onde não apenas seus problemas eram compartilhados, mas onde a alegria e a gratidão também eram celebradas. Um ambiente de apoio se formou, um lar espiritual que irradiava a força. Lucas, dia a dia, continuava a melhorar, respondendo ao amor que o cercava. Já não era mais um menino triste, mas um jovem cheio de vida e riso. Cada pequeno progresso de Lucas era celebrado como um grande milagre. Os vizinhos se juntavam mais a essas celebrações, e a cidade começou a ressoar com um sentimento coletivo de fé restaurada. No entanto, enquanto Maria se embrenhava em sua nova missão, algo lhe dizia que essa era apenas a preparação para algo ainda maior. Ela não poderia ignorar a sensação crescente de que os anjos ainda tinham mais a revelar. O que mais seria necessário? Suas indagações começaram a despertar novamente. Certa noite, em um sonho profundo, ela se viu cercada por uma luz ainda mais intensa. Os anjos outra vez se reuniram ao seu redor, mas desta vez algo parecia urgente. Uma voz, mais clara que qualquer outra vez, ressoou: "Prepare-se, Maria. O tempo da transformação se aproxima. A mensagem fundamental ainda precisa ser revelada." O que isso significava? Que mudança seria essa? O coração de Maria palpitou com ansiedade e expectativa. Estaria ela pronta para o que estava por vir? A jornada de fé e milagres parecia estar apenas começando, e um novo desafio estava no horizonte. Os anjos se preparavam para guiar Maria em um caminho que ela nunca teria imaginado. A pergunta sussurrava em seu coração: estaria ela pronta para abraçar o desconhecido? As manhãs se tornaram frescas e cheias de promessas. Maria acordava com o sol filtrando-se pela janela, e a luz parecia trazê-la de volta a um mundo onde tudo era possível. No entanto, uma mistura de expectativa e temor a acompanhava. A noite anterior ainda reverberava em sua mente: "Prepare-se, Maria." Aquela voz, com sua pureza ressoante, traçava um mapa de sua alma. O que estaria por vir? Ao longo dos dias, Maria mergulhou nas atividades do seu grupo. Mesmo com questões pulsando em seu ser, ela encontrava alegria no calor das amizades que surgiam. As mulheres se tornavam mais do que simples vizinhas, eram irmãs na fé, unidas por um desejo comum de se apoiar em oração e amor. A força daquela união estava se tornando um pilar fundamental da cidade. Certa tarde, enquanto organizava mais uma reunião, uma das mulheres, Ana, entrou apressada na sala. Seu rosto estava marcado por uma mistura inusitada de alívio e ansiedade. "Maria!" exclamou. "Você não vai acreditar. Uma amiga minha, que vivia em outra cidade, chegou à nossa comunidade e começou a compartilhar sobre as curas que aconteceram quando as pessoas se reuniam em adoração. Milagres! E ela disse que um deles surgiu em uma situação bem parecida com a de Lucas." O coração de Maria disparou. Sua mente se encheu de imagens de Lucas saindo do silêncio e do sofrimento, seus olhos brilhando com a luz da esperança. Pensamentos giravam em sua cabeça. Seria esse o sinal que tanto esperava?
Precisamos reunir todos para orar por ele, Maria. Acredito que as correntes de fé podem trazer curas poderosas. Ana falava com paixão, animada com as histórias que havia escutado. Maria olhou em volta e viu as outras mulheres concordando, acenando com fervor. Estavam todas animadas, mas uma parte delas hesitava. E se suas esperanças fossem frustradas novamente? A mensagem dos anjos ainda ecoava: a fé verdadeira não é apenas sobre receber. É sobre dar. Olhando para as mulheres, Maria sentiu seu coração pulsar. Era hora de dar também um passo em fé. A cada milésimo de segundo, ela se convencia de que a responsabilidade de buscar o bem maior não era apenas sua, mas de todos que ali estavam. Vamos orar, disse ela calmamente, mas a voz trêmula revelava a carga que sentia. Vamos fazer um círculo e nos unir, já que essa é uma missão de todos nós. As mulheres formaram um círculo apertado, mãos dadas, como arraigadas ao chão firme da promessa do divino. Começaram a entoar canções de adoração, suas vozes juntas ressoando como uma orquestra celestial. O ambiente se iluminou e a paz inundou o local. Cada nota transcendia a realidade, e Maria podia sentir as energias se elevando, a fé no ar se intensificando. Ao final da oração, houve um silêncio profundo, e todos podiam sentir. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade quase palpável. Maria fechou os olhos e respirou fundo, e nesse momento, uma sensação poderosa a envolveu. Era como se algo maior estivesse em ação, e toda a cidade estivesse se unindo naquela corrente de amor. Mas antes que pudesse entender a profundidade daquele momento, um sopro de vento atravessou a capela, desarrumando as velas e fazendo as janelas tremularem. Um brilho ofuscante e quente tomou conta de sua visão. Ela se viu novamente cercada pelos 12 anjos, mas agora, uma expressão de urgência iluminava seus rostos. Maria, começou o anjo de luz dourada, com a mesma voz musical, prepara-te, pois a transformação se desvelará em breve, mas primeiro, é preciso que você aceite a chamada do seu coração. A força que move os milagres reside em ti. Maria estava em estado de êxtase e confusão. A jornada mal começara, e a revelação que a aguardava parecia escrever um novo capítulo em sua vida. Como seria esse chamado? Que transformação estava prestes a acontecer? Ela poderia estar pronta para abraçar todo o poder que a fé poderia oferecer? O mistério pairava no ar, e a resposta se aproximava como uma tempestade que se formava no horizonte. Aceitar a chamada do coração. O que isso realmente implica? Esta pergunta ecoou em sua mente enquanto a luz emanava ao seu redor, como sinal de que uma nova prova da fé estava por vir. O chamado reverberou na mente de Maria como uma melodia ininterrupta, tecendo suas esperanças e medos em um só compasso. Cada palavra dos anjos ressoava como um tambor, indiferente às dúvidas que feriam seu coração. Ela absorveu cada olhar luminoso ao seu redor, sentindo-se um pouco mais encorajada. Quem eu sou para que algo assim me aconteça? Pensou Maria, mas logo uma voz interna a despertou, respondendo: quem você é? Você é amada, escolhida e capaz de realizar coisas maiores do que imagina. Aquela sensação de aceitação veio como um sopro de vento suave, trazendo paz ao tumulto dentro de si. Então, decidiu que o medo não a deteria. Ela levantou a cabeça, superando o dilema que a afligia. Ao mesmo tempo, uma nova determinação brotou em seu ser. Naquele instante, a luz ao seu redor ficou ainda mais intensa, como se os próprios anjos a estivessem apoiando. Vamos, então, disse Maria em um tom firme, mas doce. Se isso é o que Deus deseja de mim, eu aceitarei. A resposta que vem do coração é sempre a mais verdadeira e espontânea. As amigas ao seu redor sorriam e lágrimas de esperança brilhavam em seus olhos. Maria sentiu um ardor no peito. Era como se cada ombro tivesse se unido no mesmo propósito, e a energia gerada pela união delas formasse um escudo forte contra qualquer sinal de dúvida. Enquanto o círculo permanecia em oração, um novo impulso de fé começou a fluir através delas. As vozes e corações pulsavam como um só, ecoando até nos confins do céu. As paredes da capela pareciam vibrar com uma energia divina. Preparem-se, irmãs! Proclamou Ana. Vamos realizar uma vigília de oração. Vamos nos unir ainda mais,
pedindo a intervenção de Deus por Lucas e por todos que precisam de um milagre. A ideia animou o grupo, e a noite se aproximava. Maria sentiu os sinais de mudança a cada oração a mais. Ela sabia que o momento estava se aproximando, mesmo que ainda fosse um mistério. O que cada uma delas seria chamada a fazer? Que manifestações de fé aguardavam por elas? Quando a primeira vela foi acesa, era como se ela acendesse não apenas a luz física, mas também a luz espiritual em cada coração presente. O ambiente ficou imbuído de uma mistura de alegria e expectativa. Os anjos pareciam sorrir diante de seu esforço coletivo. Conforme as horas avançavam, histórias de superação e milagres começaram a brotar entre as mulheres. Cada testemunho trazia consigo um eflúvio de gratidão e relembrava o poder transformador da fé. Cada relato moldava um novo desejo, que a fé, como uma onda, se espalhasse por toda a cidade. Porém, em meio à empolgação, Maria não pôde deixar de sentir um aperto em seu coração. Que sacrifício seria necessário? Como honrar aqueles chamados sem medidas? E se tudo o que estavam fazendo não fosse suficiente, numa fração de segundo, a luz começou a pulsar de maneira diferente. Era como se o próprio céu estivesse respondendo aquelas perguntas sem necessidade de palavras. Os anjos, ainda presentes, pareciam se preparar para o que estava por vir. A música celestial tornou-se mais intensa, enquanto sussurros de promessas flutuavam na brisa. A transformação já começou, disse o anjo de luz dourada. A fé coletiva é um poder que não pode ser subestimado. Maria então sentiu um calor imenso em seu coração. As respostas estavam se aproximando e, com elas, a certeza de que o que ela estava prestes a viver seria muito maior do que qualquer expectativa individual. Mas a verdadeira pergunta ecoava novamente. O que acontece agora, Senhor? Que caminho devemos seguir? No espírito daquela intercessão fervorosa, aguardava-se o momento em que a manifestação divina se revelaria. E assim, cada gota de fé se tornava uma peça do quebra-cabeça que moldaria a história de Maria e de todos aqueles que a cercavam. Um vento novo soprou na capela, e antes que pudesse entender completamente, Maria percebeu que a noite apenas começava, como se o próprio universo estivesse de olho naquele vento divino que anunciava um grande milagre por vir. Que transformação a aguardava na alvorada que se aproximava? O ambiente na capela continuava a brilhar com a luz das velas, agora dançando como se estivessem em uma sinfonia celestial. As mulheres de mãos dadas olhavam para o altar, onde o ícone radiante de esperança parecia pulsar junto aos seus corações. Maria respirava fundo, capturando a essência daquela noite sagrada, enquanto sentia a conexão sutil, mas forte, entre cada uma ali presente. Que milagre se aproxima! Murmurou uma das amigas, a voz tremendo de emoção. A pergunta ressoou como um eco, e naquele instante, um silêncio respeitoso tomou conta do grupo. Todos se perguntavam sobre as promessas que ainda estavam por vir. A expectativa pairava no ar, poderosa e vibrante, como uma corda de violão prestes a ser tocada. Ana então começou a entoar uma canção antiga, cheia de fé e esperança. As vozes se juntaram à melodia, criando uma atmosfera quase palpável de adoração. Enquanto cantavam, as lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de algumas. Cada nota parecia liberar um pouco mais de amor, não só entre elas, mas também daquele que as observava do alto. Maria, ainda envolta em seus pensamentos, lembrou-se da visão que teve quando os anjos apareceram. O brilho que irradiavam contava histórias de cura e libertação. Sentiu uma nova força invadir, como se aquele calor divino estivesse a preparando para algo antecipado. Medo e ansiedade foram substituídos por uma determinação renovada. Precisamos nos mover, disse ela em voz alta, despertando olhares curiosos. A oração é poderosa, mas vamos também agir de acordo com o que Deus nos inspira. Isso é um chamado. Não podemos só esperar. As outras mulheres acenaram com a cabeça, absorvendo o que Maria havia dito. O espírito de cooperação criava raízes firmes entre elas, e todo o medo se desvanecia, dando espaço para a coragem. A ideia de uma conexão tangível, movendo-se juntas em fé, fez seus corações pulsarem em um único ritmo. Uma luz radiante apareceu por um momento, iluminando a capela de maneira inesperada.
Os anjos pareciam se aproximar, as arestas da presença divina desenhando figuras dançantes nas paredes. Estamos com vocês, sussurrou um deles, a voz lenta e tranquila, continuem a crer e os caminhos serão revelados. Neste momento, uma poderosa emoção encheu o coração de Maria. O que significava aquele chamado? O que seria necessário para que essa coletividade vivesse a verdade do que acreditavam? Enquanto a vigília prosseguia, uma das mulheres, Clara, levantou-se com uma nova energia. Vamos caminhar pela cidade. Precisamos levar essa luz a todos, visitando os que precisam de esperança. Faremos orações nas casas, nas praças, em cada canto. Sim! Gritaram as outras em uníssono. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. Cada palavra de Clara disparava à frente incertezas, mas também abria portas. Sim, vamos! Concordou. Vamos ser a voz do amor, da esperança e da fé por onde passarmos. Com a noite encaminhando-se para a madrugada, as mulheres começaram a se preparar para essa missão apostólica. Falaram sobre os laços que precisavam restaurar, as divisões que precisavam ser curadas e as mãos que precisavam ser estendidas. Cada mulher começava a sentir um chamado mais profundo, como se sua própria história estivesse alinhada ao propósito maior. O ar estava carregado de uma nova expectativa. Maria sentiu seu coração acelerado enquanto se lembrava da pergunta que fizera aquela noite. O que acontece agora, Senhor? Clemente, como se Deus mesmo estivesse ouvindo. E antes que pudesse se perder em mais especulações, uma nova onda de luz envolveu a capela. O que seria isso? Que vistas se desenrolavam no horizonte da fé de Maria e de suas amigas? Mais uma vez, a pergunta ecoava em sua mente: qual será a resposta do divino diante de tamanha devoção? A manhã se aproximava, e com ela vinha a promessa de um dia cheio de surpresas e talvez até um milagre que mudaria suas vidas para sempre. O que estaria prestes a ser revelado? A brisa suave da madrugada entrou pela janela da capela, trazendo consigo um frescor que proporcionou ânimo a cada uma das mulheres. À medida que os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, suas almas se iluminavam com a promessa de novos começos. Maria, ainda cheia de fervor após a oração, liderou o grupo ao sair da capela, sentindo o chão sob seus pés como uma renovação de propósito. Vamos com amor, disse ela, a voz ecoando enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas da cidade. O mundo exterior se iluminava, refletindo a luz que elas carregavam dentro de seus corações. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo canto dos pássaros, que pareciam se juntar ao hino que crescia em seus espíritos. Assim que passaram pelas primeiras casas, Maria sentiu a força do chamado que a havia animado. Elas pararam diante de uma residência antiga, onde a janela estava entreaberta, permitindo que o som da melodia do grupo chegasse até lá. Clara tomou a iniciativa e bateu gentilmente na porta. Em segundos, um rosto envelhecido e cansado se revelou, surpreendendo-os com um olhar que misturava dúvida e esperança. Bom dia! Viemos trazer uma mensagem de amor e esperança, disse Clara com um sorriso. O homem, de cabelos brancos e olhar distante, hesitou, mas logo sua expressão se iluminou ao ouvir aquelas palavras. Entrem, por favor, convidou ele, a voz trêmula, mas repleta de curiosidade. Ao atravessarem o limiar daquela casa, as mulheres se sentiram como se estivessem pisando em um espaço sagrado. O ambiente estava permeado de lembranças, e elas puderam ver nos olhos do homem um lampejo do que uma vez fora, um ser cheio de vitalidade e fé. Enquanto começavam a orar, a atmosfera ao redor parecia mudar. O homem, agora envolto pela presença daquelas mulheres, soltou um profundo suspiro. Suas mãos se fecharam em punhos, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Há tanto tempo não ouço uma palavra de esperança, confessou ele, a voz embargada pela emoção. Pensei que tudo estava perdido. Deus não esquece de você, respondeu Maria, com ternura, envolvendo a mão dele entre as suas. Hoje é o dia do seu recomeço. A luz que vimos na capela continua brilhando, e queremos que ela ilumine seu coração também. A oração que se seguiu foi intensa. Cada palavra ressoava como um eco de libertação e renovação. As mulheres proclamavam bênçãos e promessas, enquanto o homem se permitia ser envolvido por aquela onda de amor.
Era como se as paredes da casa, tão cinzentas e opressoras, começassem a se encher de cor, e a luz da manhã penetrasse cada canto. Após a oração, o homem, agora radiante, se sentiu como se tivesse despertado de um longo sono. Eu vou reunir meus vizinhos, disse ele, já com um brilho diferente nos olhos. Temos que espalhar essa luz. As mulheres vibraram com aquela declaração. Elas sabiam que o impacto daquela manhã apenas começava. Corações seriam tocados, vidas transformadas. Vamos prosseguir! Exclamou Ana, a animação tomando conta de todos novamente. À medida que saíam, cada passo tornava-se uma dança leve, como se a própria vida estivesse celebrando sua jornada. Enquanto caminhavam para a próxima casa, Maria sentiu novamente aquela luz a envolver. Senhor, qual é o próximo passo? Pensava, uma expectativa ardente no coração. O que mais estaria reservado a elas? Quando chegaram à esquina, uma sombra passou, uma presença que parecia mais do que real. A luz das velas que haviam deixado para trás agora dançava na memória de Maria como uma visão. O que essa luz anunciava? O que os anjos ainda tinham a revelar? A cada passo, a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer preenchia a atmosfera. E, com um brilho cada vez mais forte, uma nova certeza se instaurava no espírito de Maria: aquela missão apenas começara e milagre nenhum seria pequeno demais. As mulheres continuaram a percorrer as ruas, o sol já mais alto, banhando tudo em sua luz dourada. Maria sentia que a energia ao seu redor crescia, como se a própria natureza estivesse afinada com o chamado divino delas. Cada passo que davam parecia ampliar a chamada que havia sido plantada no coração de tantas pessoas que ainda estavam esperando por uma mensagem de esperança. Diante de outra casa, um cheiro-alimento fresco despertou a curiosidade de Ana. Vamos parar aqui, parece que tem algo especial a aguardar por nós, sugeriu com um sorriso. Clara, sempre entusiasmada, concordou. E quem sabe, podemos levar um pouco dessa luz para aqueles que a cozinham? Maria bateu na porta com suavidade, e logo uma mulher de semblante cansado abriu a porta. Seu olhar, embora cansado, carregava uma certa esperança. Bom dia, disse Maria, estamos aqui para trazer uma mensagem de amor e alegramento. A mulher hesitou, mas a intenção pura das visitantes pareceu abrir sua alma. Entrem, por favor, convidou ela, gesticulando para que as mulheres adentrassem a casa. O aroma de temperos invadiu o ar, e as mulheres logo se viram sentadas em torno da mesa, enquanto a anfitriã lhes oferecia um café quentinho. Estou passando por tempos difíceis, confessou a mulher com um fio de voz, truando entre os ímpetos das memórias. Perdi meu marido há alguns meses e tudo tem sido tão pesado. Eu não vejo mais a luz no meu caminho. Aquelas palavras penetraram diretamente nas almas de cada uma das mulheres. Maria, em um instinto profundo, segurou as mãos da mulher entre as suas. Deus vê sua dor e está aqui para restaurar a sua alegria, disse ela, olhando nos olhos da mulher. O calor daquela conexão parecia iluminar o espaço. Então, as mulheres começaram a orar, invocando a presença do Senhor, pedindo que a paz que ultrapassa todo entendimento envolvesse aquela casa. A cada palavra, a luz na sala parecia brilhar mais intensamente, como se o amor divino estivesse preenchendo cada lacuna deixada pela tristeza. Quando terminaram, a mulher estava com lágrimas nos olhos, mas agora um sorriso iluminava seu rosto. Sinto como se um peso houvesse sido tirado de mim. As mulheres sorriram, pois sentiam que algo precioso havia acontecido ali. Agora, quero que você compartilhe essa luz com outras pessoas também, disse Ana, cheia de entusiasmo. Um convite que pode mudar vidas. E assim, a mulher imediatamente se dispôs a chamar suas vizinhas, tão certas de que aquelas simples palavras de amor precisavam ser espalhadas. Ao saírem da casa, Maria sentiu uma onda de vontade de seguir em frente. O que mais elas poderiam fazer? Mal sabiam que a jornada condizente com o que o Senhor tinha reservado estava prestes a ser revelada, e o movimento já havia começado. Enquanto atravessavam o pequeno parque, uma sensação peculiar tomou conta de Maria. Ela viu uma figura à distância, uma mulher sentada em um banco, com a cabeça baixa. Não havia dúvida, era mais um chamado, mais uma oportunidade de espalhar luz. O que a mulher carregava no coração? Qual a ferida que necessitava de cura?
Com o espírito inflamado, Maria disse ao grupo: vamos falar com ela. Ao se aproximarem, um frio na barriga acompanhou uma enorme expectativa. Era hora de descobrir mais sobre o que Deus estava prestes a fazer naquela manhã mágica. O que aquela mulher havia perdido? Que mensagem o Senhor tinha para ela? E, principalmente, como aquela experiência se conectava com o plano divino maior que se desdobrava a cada passagem e oração. Maria e suas amigas se aproximaram lentamente do banco, tomando cuidado para não interromper o momento solene da mulher. Seus olhos estavam perdidos em algum lugar distante, e a expressão era de dor profunda. Ao se aproximarem, a mulher, percebendo a presença delas, levantou seu olhar e, naquele instante, Maria sentiu uma onda de compaixão. Oi, querida, disse Maria, tentando transmitir calor e conforto. Estamos aqui para te ouvir e compartilhar um pouco de luz. A mulher não respondeu de imediato, mas algo no olhar dela parecia se desfazer, como se uma porta estivesse se abrindo. Meu nome é Rita, murmurou ela, com a voz embargada. Estou me sentindo sozinha e perdida. Há muito tempo não consigo encontrar o sentido das coisas. Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria. Era mais um sinal de que o amor de Deus estava prestes a se manifestar de maneira poderosa. Com um sentimento intenso de conexão, Maria respondeu: Rita, você não está sozinha. O Senhor está aqui e Ele se importa profundamente com você. Ana, sempre pronta para agregar, seguiu: nosso Deus é um Deus de recomeços. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O brilho nos olhos de Rita começou a renascer enquanto escutava aquelas palavras. Clara, emocionada, se sentou ao lado de Rita e segurou sua mão. Você já imaginou que há anjos ao seu redor, prontos para te cercar com proteção e amor? Às vezes, precisamos apenas abrir nosso coração para que a luz entre. A mulher respirou fundo, as lágrimas agora escorriam livremente pelo seu rosto. Eu não sei se sou digna desse amor, disse ela, quebrando em um choro silencioso. Todos nós somos, Maria disse com firmeza. Jesus veio para os doentes e não para os que estão bem. Ele transforma a nossa dor em beleza. A atmosfera ao redor delas parecia carregar uma energia nova, como se as palavras tivessem alçado voo em busca do céu. A oração começou a fluir novamente, e as 4 mulheres, unidas como uma corrente de amor, clamaram por cura e paz sobre Rita. A cada palavra, era como se uma luz mais intensa envolvesse não só a mulher sentada, mas todo o parque ao redor. Os pássaros começavam a cantar, e uma brisa suave passou, trazendo consigo uma sensação de renovação. Assim que finalizaram, Rita estava, de alguma forma, visivelmente alterada. Eu sinto algo diferente em mim, uma esperança que não sentia muito. Como se uma sombra tivesse sido levantada. Ana sorriu e disse: você pode carregar essa esperança e espalhá-la. Olhe à sua volta, note que há um mundo precisando dessa luz também. Rita balançou a cabeça. Sim, quero. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem essa esperança. Antes que pudessem se despedir, Maria percebeu que a tarde estava se esvaindo, e uma sensação de urgência a invadiu. Com uma voz suave, mas firme, ela disse: Rita, será que podemos visitar um lugar especial logo mais? Um parque onde muitas pessoas têm lutado como você, mas também estão em busca do renovo? O olhar de Rita brilhou com curiosidade. Claro! Eu adoraria. As 4 mulheres então deixaram o banco, uma nova luz pulsando em cada uma delas. O que mais Deus tinha reservado para Rita naquele dia? Quais outras almas estariam à espera daquele encontro divino? Maria sentia que ainda havia muito por vir e que os planos do Senhor eram ainda mais vastos. E com essas questões ecoando em seu coração, elas começaram a caminhar, a jornada apenas começando. Ao atravessarem o parque, Maria sentia seu coração acelerar. Aquela caminhada não era apenas uma mudança de lugar, era um convite do céu para algo maior. A cada passo, ela notava que Rita se transformava. O peso que antes parecia esmagador agora se tornava leve, como se as amarras da dor estivessem se desfazendo. Rita, sinto que há algo especial esperando por nós, Maria disse, olhando para a amiga que, agora sorria timidamente. Deus tem promessas para você, e talvez hoje seja o dia que você descobrirá uma delas.
As palavras de Maria flutuavam no ar, como sementes de esperança plantadas em solo fértil. Ana, sempre observadora, rapidamente percebeu a energia transformadora que emanava daquela mulher que antes estava à beira da desesperança. Nós somos instrumentos de Deus, Rita. Você está pronta para fazer algo incrível? Sim, estou. Eu quero sentir mais dessa luz, respondeu Rita, com uma convicção que a surpreendeu. Era como se, de repente, um pequeno fogo tivesse despertado dentro dela. Clara, que caminhava ao lado, segurou a mão de Rita com ternura. Muitas vezes, um passo de fé é tudo o que precisamos para acender uma chama que parece apagada. Vamos buscar almas que precisam de você tanto quanto você precisou de nós. Enquanto continuavam pelo caminho, elas puderam notar algumas pessoas sentadas em bancos, perdidas em seus próprios pensamentos. Maria parou e olhou para aquelas almas, e seu coração se apertou com o peso da solidão que ali habitava. Era um lembrete de que, mesmo no meio de uma multidão, havia muitos que se sentiam sozinhos e sem esperança. Podemos fazer diferença aqui, agora, disse Ana, despertando um fogo no coração de todas. Que tal começarmos com uma oração por eles? Às vezes, um gesto simples pode ser a resposta que alguém estava esperando. Rita olhou para as outras, um pouco nervosa, mas a inspiração estava crescendo dentro dela. Eu posso orar? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas havia determinação em sua voz. Claro! Essa é a sua luz, Rita, Clara encorajou, e todos ali começaram a formar um pequeno círculo. Rita fechou os olhos e respirou profundo. A brisa suave a envolvia em sua mente, ela se imaginava como um ponteiro de luz, reunindo todas aquelas almas. Senhor, eu não sou perfeita, mas sei que o Senhor pode usar até as nossas fragilidades. Hoje, eu clamo por todos que estão perdidos, que sua luz encontre cada coração aqui presente. Que eles saibam que não estão sozinhos. Amém. Ao abrir os olhos, Rita se sentiu diferente, como se tivesse recebido um manto novo. Uma onda de alegria passou por ela e, para sua surpresa, algumas pessoas ao redor começaram a olhar, sussurrando entre si. Era como se, de repente, a atmosfera tivesse mudado. Sim, havia algo ali, e era palpável. Sabe, Maria, Ana disse, com o rosto iluminado pela emoção do momento, talvez hoje seja apenas o começo. O que mais está guardado para nós? O olhar de Maria se fixou ao longe, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com nova esperança. Eu creio que as portas do sobrenatural estão se abrindo. Existe um convite sendo feito. Vamos nos preparar, pois muito mais será revelado. E com essa promessa no coração, elas seguiram adiante. Um novo parque, novos rostos e novas almas a serem tocadas. Mas à medida que se aproximavam daquele novo destino, um sentimento de expectativa crescia. Que encontros inesperados estariam esperando por elas? O desfecho daquela jornada apenas começava a ser desenhado nas linhas da providência divina. A manhã chegou com suavidade, envolvendo a cidade em um abraço caloroso. Os raios de sol filtravam-se entre as árvores, como se quisessem enaltecer o milagre que estava prestes a acontecer. Maria e suas amigas, agora unidas não apenas pela fé, mas por um propósito claro, avançavam carregando a luz divina que haviam recebido. Enquanto percorriam as ruas, Maria sentia cada passo pulsar com expectativa. O coração batia em sintonia com uma sinfonia celestial, um hino que reverberava no profundo da sua alma. O grupo estava mais unido do que nunca, suas vozes misturavam-se com as risadas de crianças, o canto dos pássaros, e o murmúrio do vento. Elas eram portadoras de uma mensagem poderosa, e estavam prestes a espalhar essa luz. Logo chegaram ao novo parque, um lugar que parecia ter sido escolhido pelo próprio céu. O ar estava repleto de vida e esperança, e Maria percebeu que a transformação de Rita era apenas o começo. Com um olhar decidido, dirigiu-se ao grupo. Vamos espalhar esta luz. Precisamos trazer consolo a todos que estiverem buscando um motivo para crer novamente. As mulheres acenaram com entusiasmo. Elas se dispersaram, abordando pessoas sentadas em bancos, grupos de adolescentes conversando, e até mesmo trabalhadores que passavam apressados.
Cada interação era uma oportunidade de tocar o coração de alguém. Maria avistou um jovem sentado sozinho, com os ombros caídos e os olhos perdidos. Caminhou até ele e, com um sorriso caloroso, disse: "Oi. Posso me juntar a você?" O jovem olhou para cima, surpreso, e assentiu sem saber o que dizer. "Sou Maria, e esta é uma manhã cheia de promessas. O que está pesando em seu coração?" A conversa fluiu como um rio sereno, e em poucos instantes, Maria ouviu a história de dor e dúvida do jovem, que se sentia desamparado e perdido. À medida que ele falava, ela podia sentir a presença dos anjos ao redor, como se eles estivessem reafirmando as palavras que lhe vinham à mente. "Você não está sozinho, e tudo isso pode mudar", disse Maria, com olhos cheios de compaixão. "Meu filho Lucas passou por uma luta similar, e eu pude ver a mão de Deus atuando em nossa vida. A fé é uma força poderosa." Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O jovem começou a chorar, e lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de libertação. A luz pareceu aumentar ao redor deles, e as outras mulheres do grupo, testemunhando aquele momento, sentiam que a atmosfera estava mudando. As nuvens pesadas que cercavam o coração do jovem começaram a dissipar-se como a neblina ao amanhecer. Rita, agora cheia de coragem e esperança, se juntou a eles. "Você pode encontrar a luz novamente. Acredite, você só precisa dar um passo de fé. Hoje é o dia do seu recomeço." A fervorosa declaração fez os olhos do jovem brilharem. Ele sorriu timidamente, sentindo a centelha da esperança acender dentro de si. Após trocar números e promessas de ajuda, o jovem deixou o parque com um novo alicerce no coração. A sensação de realização encheu Maria e suas amigas com uma alegria indescritível. Elas se reuniram em um abraço coletivo. "Isto é apenas o começo!" Ana exclamou, seus olhos brilhando. Conforme o sol descia no céu, eles se espalharam por mais grupos, cada interação sendo um milagre em si mesma. Mais e mais pessoas começaram a compartilhar suas dores e a receber a luz e a esperança. Havia um clima de adoração no ar, cada oração e cada testemunho era uma nota na deliciosa música que Deus estava orquestrando naquela manhã mágica. Em um canto do parque, Maria viu uma avó com seu neto, que aparentemente também lutava contra desânimo. Sem hesitar, Maria se aproximou e em momentos eles estavam envoltos em sorrisos, palavras e orações. Enquanto a energia da gratidão e do amor pulsava forte, Maria percebeu que a mensagem dos 12 anjos estava se concretizando diante de seus olhos. "Estamos aqui para espalhar esperança", disse ela, "e hoje podemos ser a luz para o mundo." A avó, agora com lágrimas de alegria, assentiu. O neto olhou para Maria, e pela primeira vez, demonstrou um sorriso genuíno. A movimentação no parque se tornava cada vez mais intensa, e a conexão entre todos ali presentes era palpável. Maria sabia que cada alma que tocavam era um testemunho da grandiosa transformação que Deus estava realizando. Não apenas vidas estavam mudando, a cidade estava sendo restaurada, e com ela, a fé sem limites. Com o dia avançando, a emoção crescia. Maria e suas amigas se dirigiram a um lugar no parque onde todos se reuniram novamente. Já era hora de compartilhar tudo o que tinham vivido. Uma roda se formou e, com as mãos dadas, elas começaram a orar juntas. "Senhor", começou Maria, "obrigada pelas vidas que tocamos, pelas mudanças que estamos vendo e pelas que ainda virão. Que a cada coração alcançado, a fé se expanda, e que mesmo nas dificuldades, possamos lembrar que somos a luz do mundo." As palavras ecoaram e um vento suave passou, como se o próprio céu estivesse respondendo àquele clamor. Aquela era mais do que uma reunião, era uma conferência de fé, uma demonstração poderosa do amor de Deus. Quando a oração terminou, todos se abraçaram, rindo e chorando juntos. Sentiam-se mais unidos, mais forte. Maria olhou ao redor e percebeu o poder daquela conexão, a beleza que havia surgido do desespero e a luz que agora brilhava intensamente. Ela sabia que a jornada ainda estava longe de terminar. As promessas divinas estavam apenas começando a se cumprir. Mas, mais importante, Maria entendeu que a verdadeira transformação não era apenas em Lucas ou na cidade, era na capacidade de cada um deles em ser mensageiro da luz e do amor de Deus. Ser escolhida não é só um privilégio, pensou Maria.
É um chamado constante para iluminar os corações ao nosso redor. Com um sorriso no rosto e fé renovada, Maria estava pronta para continuar a sua missão. A jornada de esperança e transformação apenas começava. Não perca essa história que toca o coração e a alma. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like para alimentar nosso algoritmo e ajudar esta mensagem a chegar a mais pessoas. Comentem suas reações e testemunhos sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Vamos juntos espalhar a luz.